Hoje é um dia muito importante para Santa Catarina, um dia muito importante para a Assembleia Legislativa. Os deputados vão apresentar, Cibele, as conclusões de meses de investigações no caso dos respiradores. Lembram? Os respiradores, 200 que foram comprados pelo governo do estado, 33 milhões de reais. Essa compra já derrubou pelo menos 3 secretários de Estado, está motivando aí diversos pedidos de impeachment contra o próprio governador na Assembleia Legislativa e hoje o relatório final será apresentado. É sim, Fernando, leitura e votação na Assembleia Legislativa. E a gente conversa agora com a repórter Carolina Fernandes, que está na Assembleia Legislativa e vai trazer para a gente os detalhes e a expectativa para esse dia tão importante, né, Carol? Bom dia para você. Oi, Cibele, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no SBT Meio-Dia. Olha, a leitura, então, desse relatório vai começar a partir das 5 horas da tarde, esse relatório que tem mais de 100 páginas e que traz ali, de fato, as conclusões de um documento muito maior aí, com mais de 3.000 páginas, que traz todas as informações, reuniões, o que foi obtido de informações em depoimentos, enfim, tudo que foi analisado por essa CPI, essa comissão parlamentar que investiga justamente a compra de 200 respiradores pelo governo do estado, essa compra de 33 milhões de reais. A gente está aqui com o relator, então, do processo, da CPI. Ivan, o que vocês esperam hoje? Como é que vai ser essa leitura? Como é que vai ser esse processo? Bom dia. Bom dia a todos. O relatório está concluído. Os deputados que fazem parte da CPI tinham até segunda-feira às 17 horas para fazer alterações. As alterações foram apresentadas pelos deputados, nada muito significativo, mas é a prova de que todos os deputados participaram, todos os 9 integrantes interagiram, e isso permitiu que o resultado da CPI fosse um relatório unânime e construído a várias mãos, que era o objetivo desde o início. Todos os deputados compreenderam como as coisas aconteceram, quais as falhas que foram cometidas e também quem são os responsáveis desse processo. O que já é possível adiantar? O que de conclusão a gente já consegue saber agora ao meio-dia? Falhas absurdas dentro do governo do estado, falta de procedimentos administrativos, princípio da eficiência totalmente alijado do processo. As pessoas que eram responsáveis por fiscalizar o procedimento não tiveram o mínimo cuidado com a sua missão. E se pode perceber também que o governo, por diversas vezes, foi alertado pelos órgãos de controle de que haviam riscos nas compras e que essas compras necessitariam de cautelas, de garantias, que o pagamento antecipado não é uma situação comum e por isso não deve ser tratado como algo comum. E todas essas advertências, os controles externos foram inobservadas, o que permitiu que o dinheiro se esvaziasse rapidamente das contas e até impossibilitasse da restabilidade desses recursos. Ivan, depois dessa leitura, dessa conclusão, o que tem pela frente, o que vem depois desse dia importante aqui na Leste? Bom, a Assembleia vai apontar hoje para Santa Catarina quem foram os responsáveis, quem ela entende que permitiu que esse desvio acontecesse, vai desmembrar o relatório em várias partes. Uma das partes será entregue ao Ministério Público para deflagração da ação criminal das pessoas comuns e também da ação de responsabilidade civil, porque o que importa para a Assembleia nesse momento é recuperar os valores, punir as pessoas e recuperar os valores. Então o Ministério Público deve entrar com ações de improbidade administrativa contra as pessoas, ação de responsabilidade civil para fazer com que eles recuperem o valor e também as ações criminais. Nós também vamos entregar parte do relatório ao Procurador-Geral da República, o Aras, para que ele analise as condutas do governador do estado. A CPI traz alguns indicativos de participação do governador, inclusive em aspecto criminal. Aí, como ele tem foro de competência, vai para a Procuradoria-Geral da República. E outra parte do relatório será entregue ao presidente da Assembleia Legislativa, já que os deputados entenderam que o governador teve participação direta nesse processo e, portanto, ele deve responder pelo crime de improbidade administrativa, de responsabilidade civil, aqui na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa tem poder de investigar o governador. Então, a partir dessa denúncia, o governador deve ser investigado aqui como responsável pela compra dos respiradores e, portanto, deve responder um processo de impeachment aqui na Assembleia. Essa é uma decisão, que eu gosto de deixar claro, é dos 9 integrantes da CPI, ou seja, uma decisão por unanimidade. O governador teve participação, segundo os integrantes da CPI, e agora deve ser deflagrado o processo de impeachment com relação a isso.
Ivan, muito obrigado pela participação aqui no SBT Meio-Dia. Tá aí, dia importante aqui na Alesc. No SBT News a gente traz todas as informações, nossa equipe vai estar por aqui e final da tarde tem a atualização e as conclusões completas para vocês. Volto com vocês no estúdio. Carolina Fernandes com a gente ao vivo, importantíssima essa entrevista. O deputado Ivan Nats continua com a gente, deputado que é relator desta CPI, falando, já antecipando aqui no SBT Meio-Dia, veio um novo pedido de impeachment contra o governador, agora por improbidade administrativa. É a conclusão do relatório final da CPI dos respiradores. Vamos ouvir, vamos ver se o deputado consegue identificar para a gente e como ele trouxe para a gente essa informação, não é mesmo, Cibele, de que um novo pedido vai ser feito de impeachment contra o governador. De fato, qual foi a participação, o que a investigação apurou, Carolina Fernandes, desta participação do governador, né, Cibele? Já que ele diz, né, que de fato agora passa a ser investigado o governador por participação, hein, Carol? Ivan, a equipe no estúdio está perguntando quais são os indícios, então, desse envolvimento do governador. Já é possível que a gente consiga antecipar agora o que mostrou esse envolvimento, o que vocês viram em todas as informações que vocês recolheram, essa participação, que de fato ficou mais claro? Bom, o relatório tem um capítulo exclusivo com relação à participação do governador do estado. E nesse capítulo, todo mundo vai compreender as razões pelo qual a Assembleia Legislativa entendeu que o governador é partícipe desse processo. Agora, especificamente, existe um princípio na Constituição da República, que é o princípio da eficiência. Nós nunca vamos melhorar as ações do governo, a gente nunca vai ter uma administração pública de qualidade se a gente não implementar na administração pública o princípio da eficiência. Ou seja, que todos os atos do governo sejam eficientes. O governador foi alertado dos riscos que corria, foi alertado pelo presidente do Tribunal de Contas, foi alertado pela Controladoria, a equipe que fez todo esse processo vivia com o governador permanentemente, então o governador não tomou nenhuma providência para proteger o Estado. E aí ele falhou numa das coisas chamada princípio da eficiência, que norteia toda a administração pública. Então, isso vai estar muito bem detalhado no relatório e uma leitura vai compreender especificamente o que a Assembleia caracteriza como princípio da eficiência e as falhas que teve o governador nesse processo. Das outras participações que você falou, de pessoas dos civis, enfim, quem são essas pessoas e quantas pessoas são? Bom, eu preciso dizer para vocês que acompanham o SBT que no Brasil as leis são feitas muitas vezes para proteger corruptos, pilantras, né? Gente que malversa o dinheiro público. A lei é feita para proteger quem não presta. E existe uma lei no Brasil chamada Lei do Abuso de Autoridade. E essa lei do abuso de autoridade, lamentavelmente, me proíbe de responder a sua pergunta. Então, eu não posso dizer o nome das pessoas, embora elas vão constar no relatório, porque tem a Lei do Abuso de Autoridade. No Brasil, assim, quem fiscaliza pode ser preso porque fiscalizou. Lamentável. Fernando, Cibele, Maria Esther, então tá aí todas as considerações do deputado Ivan Nats. Volto com vocês. O importante é saber agora, e o dinheiro, os 33 milhões de reais, a CPI já identificou onde é que está esse dinheiro? Foi parar onde esses 33 milhões? Onde é que foram parar esses 33 milhões? Ivan, sobre o dinheiro, já dá para saber aonde foi parar esses 33 milhões de reais, onde é que eles estão? Bom, parte do dinheiro foi recuperada através de ações da Polícia Civil, do Ministério Público. Levamos muita sorte. O governo, ou a pessoa que roubou o dinheiro de Santa Catarina, e foi roubado mesmo, ela fez uma compra de uma terceira empresa. E o sistema bancário identificou essa compra. Então foi possível bloquear, junto com o fornecedor desse produto, o pagamento daquela compra. Então, a compra foi desfeita e o dinheiro foi recuperado, cerca de 11 milhões de reais. 1,5 milhão foi recuperado de outras contas que foram localizadas, mas grande parte do valor, cerca de 20 milhões de reais, foram espalhados em quase 300 contas bancárias. E isso eram tudo contas fraudulentas, né? Contas que não existiam. Então, o que eles fizeram? Eles abriram as contas, transferiram o dinheiro, sacaram o dinheiro e fecharam as contas. Então, fica muito difícil você fazer a restabilidade desses recursos. Acho, lamentavelmente, que vai ser quase impossível para a Polícia Civil recuperar os outros 20 milhões que estão faltando. A não ser agora o ajuizamento de ações contra as pessoas que permitiram isso, para tomar o patrimônio delas e fazer com que o Estado seja recuperado. O que o catarinense tem que entender é que o governo demorou demais para agir. Entre o pagamento irregular e a primeira ação do governo, decorreu quase 30 dias. E nesses 30 dias,
quem roubou Santa Catarina abriu essas 300 contas, desviou o recurso, sacou o dinheiro e desapareceu. Algo muito bem planejado, né? 300 contas não é todo dia que a gente... Crime organizado, né? Atuou. E se vocês perceberem, a gente não tem as imagens de quem recebeu o recurso, a gente não tem a fotografia. Eles fizeram a compra por um grupo de WhatsApp, eles não se precaveram em cuidar com quem eles estavam negociando, qual o CNPJ. Tem uma fase da CPI que a gente identifica que o Banco do Brasil alertou o governo de que ele estava fazendo negócios com o CNPJ que não tinha rastreabilidade. E esse alerta do Banco do Brasil sequer foi observado. Então, gente de dentro do governo facilitou e gente de fora atuou no crime organizado para levar o dinheiro. Obrigada, Ivan. Tá aí, gente, tem bastante informação até o final do dia. A gente vem aqui atualizando, é claro, tanto aqui como nas redes sociais para vocês. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Carolina, pelas informações e muitas informações já adiantadas do relatório final que vamos ter apresentado ainda hoje na Assembleia Legislativa e um dia longo pela frente, né, Fernando? E a gravidade, né? Dessas revelações. E a gravidade do que a CPI já apurou, o relatório final, que foi inclusive aprovado pela comissão, formada por 9 deputados, agora vai para a votação em plenário, vem com pedido de impeachment contra o governador, né, crime de responsabilidade de outras pessoas que são citadas, o dinheiro, 20 milhões, segundo o deputado, difícil de serem recuperados, foram purificados em mais de 300 contas, não é mesmo? E a gente vai conhecer hoje, além desses nomes que já foram citados aqui pelo deputado Ivan Nates, os outros envolvidos neste esquema que foi investigado pela Assembleia, conclusão final, mas que também vem sendo investigado pelo Ministério Público, Força Tarefa e tudo mais, que inclusive já prendeu ex-secretários. Sim, chama atenção os detalhes, né, que a gente já tem agora aqui no SBT Meio Dia desse relatório e chama muito atenção também esse esquema que ele explicou para a gente dessas contas, 300 contas feitas rapidamente, em um tempo de um mês conseguiram desviar esse dinheiro, sacar, encerrar as contas, um esquema, um grande esquema criminoso, né, Fernando? Pois é, e a CPI vem com uma agressividade contra o governo, inclusive com o que foi dito aqui, nós estamos à disposição para receber também uma resposta do governo do Estado, porque a CPI, cunho político ou não, vem com uma agressividade contra o governo do Estado, claro que foi quem efetuou a compra, não poderia ser diferente, mas especialmente contra o governador Carlos Moisés da Silva.